Paz do Senhor, povo, bom dia. Vamos ler a palavra. Hoje nós vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 18. Deixa eu dizer algo que eu já falei um monte de vezes aqui, mas vou falar de novo. Tem gente que não valoriza esse tempo diante da palavra de Deus de todo dia. As pessoas vêm até a gente, nós que somos pastores, pregadores, enfim, querendo respostas rápidas, querendo milagres instantâneos. E Deus faz algumas vezes por misericórdia, mas aí a pessoa bana, volta daqui um ano e meio, 2 anos, no mesmo estágio. Não progride, não avança, não amadurece. O que vai nos amadurecer, o que vai nos fortalecer, o que vai nos ensinar a lutar as guerras, é isso aqui, ó, todo dia buscar o Senhor, todo dia. E isso vai se tornando uma rotina, e essa rotina vai abençoando a gente. A palavra de Deus nos abençoa de maneira que vem os problemas, a gente tem aflições também, mas sempre isso tem cada vez um impacto menor, porque nós estamos cada vez mais na cultura do céu, vivendo o que o céu quer, obedecendo o que o céu manda, o que o Espírito Santo está nos mandando. Então, olha, se o mundo soubesse como que é maravilhoso orar, ler a palavra, claro, é um esforço físico, a nossa carne não gosta, ponto. Mas o efeito que isso tem, meu Deus, ore, leia a Bíblia, não espere coisas extraordinárias, é no ordinário, um pouquinho de cada dia, que sua vida vai ser extraordinária. Amém? Vamos lá? Hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 vai dizer: Samuel tem inveja de Davi. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com eles todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção que causou problemas terríveis para Davi. Saul matou milhares, e o ego de Saul lá em cima, e Davi dezenas de milhares. A comparação, gente, pelo amor de Deus, coisa que nós temos que fugir de comparação. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem o mesmo propósito de vida, ninguém tem a mesma missão de vida, ninguém vai impactar, cada um é cada um, e tá tudo bem. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Nem sabia que ele já tinha sido, pelo Senhor declarado rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Olha que situação triste, né? Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi se casa com a filha de Saul. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus, e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul para dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ela deu a Adriel, um homem de Meolá,
Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul insistiu, seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Então, mesmo você cumprindo a missão de Jesus, mesmo você obedecendo Jesus como Davi estava cumprindo o chamado dele, ele teve oposição, ele teve perseguição, ele teve traição, porque Saul, como genro, como sogro dele, intentou mal, nós vamos ver daqui pra frente várias vezes. Então, não significa andar com Deus, não significa uma vida tranquila e sossegada exteriormente. Interiormente, sim, com certeza. Então, nós precisamos estar preparados, porque às vezes, quando você começa a fazer o que Deus manda, vem oposição. Algumas coisas parecem piorar, não parece piorar, só vem pra fora o que já estava ali. E aí a gente começa, né? Mas em nome de Jesus, que você possa entender. Ande com o Senhor, obedeça o Senhor, porque se você fizer isso, você vai ter aflição. Se você não fizer isso, também vai ter aflição. Mas com o Senhor há uma paz que você desfruta. Então, se as coisas... Porque às vezes eu vejo muitas pessoas agora, mas pastora, piorou, as coisas piorou. Não tem importância, gente. Continua. Você fica com a voz do Senhor e lá na frente o Senhor vai... Golias vai morrer, os filisteus vão morrer, as coisas vão se ajeitar, porque quem é contigo não dorme. Então descansa. Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia. Declaramos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ensina-nos a passar as nossas aflições. Ensina-nos, Senhor, a sermos perseguidos, a sermos maltratados, Senhor, como Davi passou tantas dificuldades na vida dele, mas, Senhor, todavia sempre te obedeceu. E quando não, voltava e se arrependia e voltava a te obedecer. Jesus, nós queremos isso para a nossa vida. Perdoa as nossas falhas, nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos, Senhor, entender. Faça-nos, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos convença que nós vamos ter oposição, que vão ter dias difíceis, que dentro da nossa casa muitas vezes nós seremos atingidos, Senhor, seremos perseguidos, seremos caluniados, mas todavia, Senhor, não importa o que está fora, importa a tua presença dentro de nós. Isso nos basta. Nós te agradecemos por tudo, Jesus, em teu nome. Amém. Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Então, se as coisas piorarem, se tiver oposição, se alguém dentro da tua casa se levantar, não tem problema, tá tudo normal. Se Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, passou por isso, nós não vamos passar ileso, mas nós vamos passar cheios da presença do Senhor e nós vamos romper e vencer. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.